Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer a demonstração da fórmula de EDO linear, mas vamos fazer a demonstração de duas formas. Uma delas é a via fator integrante, que essencialmente é a técnica que a gente fazia na resolução dos problemas, dos exemplos. E a segunda, que eu acho que é, vamos dizer, a informação extra, é via redução de ordem. Via fator integrante, só para avisar, via fator integrante ela é interessante que ela, vamos dizer, se generaliza para quando a gente quer trabalhar com EDO em formas diferenciais, a gente quer trabalhar com EDOs exatas e EDOs exatas, ou melhor, não exatas com fator integrante. Isso aqui então é generalizado por um jeito, e o redução de ordem é uma outra técnica que funciona, vamos dizer, para EDOs lineares de ordem 2, ordem 3 e assim sucessivamente, principalmente as não homogêneas. Então, cada um tem sua vantagem, né? E tem a sua percepção, vamos dizer assim. E eu vou explicar rapidinho esse ponto aqui do fator integrante, que é o seguinte. Como que a gente fazia? Multiplicava por um μ, né? E que o μ era essa expressão aqui. A EDO por essa expressão aqui. Então, o que acontecia? A gente tinha a ideia genial, vamos dizer assim, de exigir que isso aqui seja do produto. E por ser o produto, vamos fazer essa continha aqui. Só para ver o que acontece, vai acontecer essa fórmula aqui. E para essas duas expressões serem iguais, essencialmente o que a gente tem que pedir é que esse milhinho aqui tem que ser igual a isso. Tem outras formas? Tem outras maneiras de ficar iguais, mas se a gente forçar isso, a gente tem certeza que está 100% igual, desde que eu consiga achar uma solução para o milhinha. E achar a solução para o milhinha significa o seguinte, eu vou ter que fazer milhinha é igual a mi vezes p de x, o que implica, e agora isso aqui virou EDO de variáveis separáveis, né? Então vai ficar, é, deixa eu botar aqui embaixo, milhinha sobre mi, ele é igual a p de x, e portanto isso aqui vai ser o nosso ln de mi, linha, e concluímos a mesma ideia que mi é igual à exponencial da integral de p de x dx. E não é uma demonstração, mas vamos dizer, eu só vou rascunhar a parte final, que a ideia agora é escrever de trás para frente. Agora que a gente sabe quem é a fórmula, escreve de trás para frente. Então, considera seja f de x primitiva de pzinho de x. Essa primitiva, para existir, para não ter nenhum problema, pedimos que essa função seja contínua. Agora que a gente sabe que tem a primitiva, o que a gente vai fazer? Eu considero mi de x igual a exponencial de f de x, e a gente vai derivar só para fazer a continha. Então, milhinha, regra da cadeia, deriva isso aqui, exponencial de f de x, vezes a derivada que está dentro, f linha de x. Mas pedir que seja primitiva é pedir o quê? A gente está pedindo que f linha de x é exatamente p de x. Então, a gente vai escrever isso aqui, ó. Isso aqui é exatamente p de x, tá? Esse é f. E olha aqui, o exponencial de f de x é o mi de x. Então, repara, só por ter pedido, só por ter feito já a expressão, tá? A gente tem uma primitiva, isso aqui está formal. A gente pode escolher isso aqui, temos essa fórmula, que é exatamente o que a gente queria, né? Que é o milhinha igual a mi vezes p de x. Fizemos de trás para frente. Então, daqui nós temos que mi vezes y linha é igual a mi vezes o q de x, foi o que a gente provou, e integre. Professor, e como que integra? Integra definidamente. Por exemplo, você faz o... Esse aqui eu não vou só rascunhar mesmo. x0 até x, x0 até x. Tá? Aqui eu vou botar dt. Eu vou trocar o x por t. dt, isso aqui tudo depende de t, etc. Integrou. Nós temos a fórmula. Eu escolhi o x0 até x por causa que a gente precisa ser uma PVI. E finaliza. É só agora escrever, vamos dizer, a mesma ideia de sempre, vamos dizer assim. Bom, o que eu queria mais destacar nessa aula é o segundo método, que é via redução de ordem. Em que consiste? Primeiro, essa ideia é não homogênea inicialmente,
Então, a primeira coisa que a gente faz é resolver a parte homogênea. Tá? Então, olha só, se eu botar aqui a parte homogênea, a função constante zero, isso aqui a gente sabe resolver, isso aqui é um EDO separável, e a gente sabe que y homogêneo ele vai ser igual a c vezes a exponencial de menos integral de p de x dx. Tá? A gente vai só detalhar essas contas, é a mesma que a gente faz de sempre. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de c vezes exponencial de menos f de x, onde o f é a primitiva que a gente escreveu na parte anterior. Ou seja, primitiva de pisão de x. Agora que a gente tem essa parte aqui, qual é a grande técnica? A redução de ordem, ela consiste no seguinte, agora a gente vai voltar para cá. Sabendo a homogênea, a gente vai trabalhar com um y de x, a gente vai caçar uma solução desse jeito aqui, ó. Tá? Ou seja, essencialmente isso aqui é uma função, vamos chamar de φ, em outros lugares você vai ver essa notação, e a gente vai procurar uma função que seja c de x vezes φ de x. Tá? Então, olha só porque isso aqui é interessante. Então, o que que nós temos? Olha, vamos fazer essa continha aqui só para vocês verem o que acontece. Vamos derivar y', ele vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. Vou botar mais, depois eu vou corrigir aqui. O primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada do segundo vai ser o seguinte. Deixa eu só escrever aqui. Ó. Vai ser exponencial de menos f de x vezes a derivada disso aqui. Mas a derivada de menos f de x é o menos p de x. Então, o que vai acontecer essencialmente vai aparecer um menos aqui. E o interessante disso aqui tudo é o seguinte, se eu agora se eu multiplicar, olha aqui, a gente quer o p de x. Se a gente multiplicar o p de x aqui e por p de x aqui, deixa eu escrever aqui, p de x, e aqui apareceu o nosso p de x, em somar isso aqui tudo, ou seja, y' mais p de x vezes y, agora somando isso aqui com isso, olha o que acontece. Essa parte aqui se anula com essa. E o que sobra é exatamente c' vezes exponencial de menos f de x. Então, e isso aqui é o que a gente está fazendo como q de x. A gente está pedindo que o y seja uma solução dessa EDO aqui. Então, y' mais p de x, y é igual a q de x. E aqui que está a mágica final. Olha só, quem é o c'? C' é exatamente q de x vezes exponencial de f de x. Ou seja, a gente passou isso aqui por outro lado. E, finalmente, porque isso aqui é um método da redução de ordem, é que, essencialmente, vai aparecer uma EDO só que depende de C', que não tem nada, não vai ter termo homogêneo, nada disso, que a gente só integra. Então, c de x é exatamente a integral de q de x vezes exponencial de f de x dx. E quem é o y de x? O y de x ele é exatamente o c de x vezes exponencial de menos f de x. E, portanto, vamos escrever como exponencial de menos f de x vezes a integral de q de x vezes e elevado a f de x dx. E acabou. É a mesma fórmula que essencialmente a gente achou aqui no outro lado. É só fazer a continha. Então, basicamente é isso que a gente tem. São duas maneiras de resolver. Tá? Essa técnica aqui, vamos dizer, vai ser reforçado futuramente com os devidos detalhes, principalmente em EDO de ordem 2, que vai ter vários exemplos. Mas é uma, vamos dizer, deixa guardado. Parece mágica, mas deixa guardado. E depois, com isso, a gente espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.